Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Futuro Vem do Futuro, o podcast da MIT Sloan Management Review Brasil, onde a gente discute os principais temas de gestão, liderança e tecnologia que estão moldando o mundo corporativo. Eu sou Douglas Souza, atual CEO da MIT Sloan Management Review aqui no Brasil, e nesse episódio a gente tem a honra de receber aqui Adriano Pitti Neves, presidente da Vanad Brasil, e Cíntia Barcelos, CTO do Bradesco. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Obrigada pelo convite. Obrigado, Douglas. É um prazer estar com vocês e com a Cíntia aqui. Bom, pessoal, para a gente começar aqui, então, aquecendo os nossos motores, a gente estava conversando aqui nos bastidores, pessoal, que a gente sempre gosta de começar conhecendo quem são as pessoas por detrás dos cargos, das responsabilidades e tudo mais. Então, queria começar quem são Cíntia, Adriano, quando se desconectam dos cargos executivos aí, o que vocês fazem no dia a dia para recarregar essas energias? Vou pedir para a Cíntia começar, depois o Adriano complementa. Para começar, eu sou carioca. Eu acho que vocês vão chegar a essa conclusão aqui ao longo do podcast. Eu sou casada com o Rafael, a gente se conheceu, eu tinha 16 anos, então estou com ele desde sempre. Nós temos 2 filhas. Tenho a Sofia, que tem 23 anos, está se formando esse ano em administração, e a Júlia, que está no 3º ano de psicologia, tem 21. Eu adoro ficar com eles, né? Então, como o nosso dia é muito intenso, quem trabalha com tecnologia é uma coisa 24/7, então tento sempre priorizar muito a agenda com a minha família. Eu adoro sair com eles para almoçar, para jantar. Tento escolher restaurantes pet friendly, né, para eu levar a minha 3ª filha. Eu adoro ler, então... Obviamente eu leio muito sobre tecnologia, mas eu adoro ler sobre história medieval, então me dá uma desconectada e é um assunto que me interessa. E eu gosto muito de ir na academia também. Então todo dia eu acordo 15:45, estou na academia e aí eu começo bem o dia. Eu gosto de fazer musculação. Boa, somos 2. Acho que a gente combinou um monte de Tá vendo? Muito coisas bom. parecidas aqui, né? Só não sou carioca, eu sou do interior, vocês vão perceber aqui também. Não, pelo sotaque eu já vi que você não é carioca. Então, morei muito no interior, morei em Marília, morei em Itapetininga, Capão Bonito, uma cidade bem pequenininha, Olha né? só. Indaiatuba, né? E aí minha família ainda tá lá até hoje, né? Estudei em São Carlos, na USP, então fui até o interior, até onde eu pude, depois movi para São Paulo para trabalhar. Hoje eu gosto muito de São Paulo, né? Hoje eu me sinto em casa, hoje é minha casa aqui de São Paulo. Também tenho um relacionamento aí desde mais de 30 anos já com a minha esposa, né? E também tem 3 filhos. E uma netinha, né, que chama Luana, né, mora nos Estados Unidos, né, então, uma pena que ela não está junto, mas a gente conseguiu se conectar muito, então ela é a alegria da gente. Eu também gosto muito de, né, sempre que eu tenho um tempo, estar com os amigos, com família, né, eu lembro até quando trabalhei na Microsoft, aí eu estava com uma executiva, né, da Microsoft, logo que eu entrei, né, ela me deu uma carona, daí eu falei, puxa, meu amigo mora aqui, pode parar aqui que eu vou ver se ele tá. Mas você vai na casa de alguém sem avisar, né? Eu falei, vou, né? Aí se ele ver, ele vai ficar feliz ainda, né? Aqui em São Paulo tem que marcar, né? Então foi interessante, né? Então acho que eu também gosto de ler bastante, coisas mais diversificadas, né? Também coisas de psicologia, espiritual, coisas de um pouco de história, biografias, né? Então gosto de ler. Criei um hábito de estudar todo dia de manhã, eu acordo também cedo, 4:30, eu acordo todo dia, mas por hábito, há muito tempo já que eu acordo cedo. Primeira coisa que eu faço, eu leio algo um pouco mais diferente para acalmar um pouco, né, para começar o dia inspirado. Aí eu dou uma estudada um pouco na internet, pratico, a gente vai falar um pouquinho mais da liderança, né? Então eu gasto tempo estudando e implementando coisas, né, de manhã, e depois eu faço, né, tenho uma disciplina de fazer ginástica e correr, né? Eu balanceio os dois, né? Tem um hobby que eu estou praticando um pouco, que é percussão, né? Quando acho que eu junto gente em casa lá, ainda eu tenho lá os instrumentos parados, eu tiro ele de vez em quando, né? Então, mas basicamente esse é o equilíbrio que eu faço aqui. Muito legal, gente. Legal conhecer as rotinas. Acho que o tema, né, do exercício e começar o dia fazendo coisas não trabalho, assim, acho que é um padrão comum que a gente vê na agenda de altos executivos e acho que esse cuidado, né, essa busca do cuidado, porque depois também que abre ali o computador, abre as agendas, aí vai o dia todo sem parar, assim. Não tem né? mais E é justamente nesses horários, né, bem cedinho, assim, que a coisa realmente acontece. Legal, gente, obrigado. E bom, já que nesse podcast, esse ano, na verdade, né, a gente intitulou aqui no Futuro Vem do Futuro do Ano da Liderança, queria ouvir um pouquinho de vocês, já aí começando a fazer um paralelo com o desafio corporativo. Como que vocês enxergam a liderança nesse momento de inteligência artificial e que
habilidades se tornam realmente relevantes nesse cenário na jornada de vocês, assim, né? A gente sabe que quando se fala de um tema muito amplo como esse, não tem certo e errado, mas a gente gostaria de ouvir a perspectiva de vocês no tema de liderança de maneira um pouco mais ampla. Para mim, eu sempre começo tudo com a estratégia, o que eu tenho que fazer e em montar o melhor time para fazer aquilo, né? Esse sempre foi, é assim que eu gosto de pensar. A outra coisa é, para que a gente vai utilizar tecnologia, né? Tem sempre uma tecnologia da moda. Inteligência artificial e a generativa é sensacional, mas a gente tem que ter sempre o foco, né? Para que eu vou utilizar? Então, alguns anos atrás, tudo se resolvia com cloud. Depois veio blockchain, agora é inteligência artificial. Daqui a alguns 5 anos vai ser computação quântica. Então, a gente tem que ter a estratégia muito forte do que a gente precisa entregar, ter o melhor time e a gente chegar à conclusão do que vai viabilizar aquilo, né? Então, como a gente tem essa troca de tecnologias muito forte, eu acho que hoje o principal conhecimento que você precisa ter como líder ou como parte de um time é você ter a capacidade de aprender. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o que você sabe hoje não vai te levar, obviamente tem toda a tua experiência e tudo mais, mas eu entendo que a capacidade de aprender hoje é muito mais importante do que você ter o skill máximo num determinado negócio, que talvez, né, daqui a alguns anos já não seja mais tão importante, mas que você consiga ver o futuro, que você consiga ver o que vai ser importante, o que vai fazer diferença daqui a alguns anos. A outra coisa é colaboração. Então, hoje você não faz mais nada sozinho. Os próprios formatos de trabalho em agilidade, em que você tem uma tribo multidisciplinar, você precisa saber trabalhar em time, né? Você sozinho é aquele profissional que sabe tudo, que é herói. Eu não acredito mais nisso. Então, eu acredito em pessoas que têm a capacidade de aprender, de ver a estratégia, de trabalhar em time e de levar isso até adiante. Agora, para você alavancar um conhecimento como inteligência artificial, cloud ou computação quântica ou qualquer outra coisa, você precisa habilitar esse conhecimento, você precisa mudar a cultura. Porque todas essas tecnologias, elas não só entregam, né, um sistema, alguma coisa, elas mudam a forma como você enxerga, a forma como você trabalha. Então, se você não souber usar cloud direito, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai repetir os erros em cloud. E é a mesma coisa com inteligência artificial. Então, você pode automatizar um monte de coisa, mas aquilo vai realmente causar um impacto. Então, eu acho que essa mudança cultural também é muito importante para você realmente tirar o valor e o proveito disso tudo. Legal, Cintia, obrigado. Tua visão, Jen. Eu tenho alguns pontos aí similares, alguns pontos também adicionais, né? Eu acho que tem o lado da saber viver na incerteza, né? Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Até a gente tá falando com o time hoje pela manhã, né? E aí tem fatos que acontecem no mercado, e as pessoas, né? O que vai acontecer com a empresa A, com a B? É muito difícil você prever hoje o futuro, né? Então você não consegue, eu acho que, né, daqui a 10 anos, como é que vai ser o banco, como é que vai ser a Vanad, como é que vai ser a Microsoft. A gente pode imaginar, mas como a tecnologia vai avançar muito rápido, vai acontecer coisas que a gente não vai ter mais controle e a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Então, acho que te interromper, mas é uma curiosidade sobre essa visão de cenários. Antigamente falava muito em planejamentos estratégicos de muitos anos à frente, assim, né? Hoje, qual que é o horizonte temporal quando se fala de médio e longo prazo que vocês exercitam na Vanad? Quanto que é esse tempo? É 2, 3 anos, 5 anos? Como é que... Eu acho que eu falo, a Vanad ela é uma empresa um pouco mais simples, né? Apesar de ela ser global, porque Claro. a Bradesco é muito mais complexo, bancos, vários negócios, né? Eu acho que assim, eu vejo a visão, ela é longa. Tá. 3 anos, 5 anos já é longo prazo hoje, né? Boa. É bem longo prazo, né? Agora, a visão ela pode até ser ajustada, né? Uma visão, como é que a gente vai se ver um banco daqui a 10 anos? Você pode até enxergar, mas você não planeja, né? Obrigado, acho que esse ponto é super importante, mas eu pode voltar no teu raciocínio original, era só uma coisa. Esse é o ponto, né? Acho que eu fui abrir a Vanad nos Emirados faz 4, 5 anos, né? E não tinha ninguém no escritório, fui eu, a gente pegou uma pessoa, né, acho que é da Europa, algumas pessoas da região, né, e até tá falando com o Marcos, né, a gente começou, tem serviço para mais 3 meses. E aí aquele cenário que a gente imaginou não era mais aquilo lá. Isso já 4 anos atrás, né? E eu fiquei muito desconfortável, né, porque
né? Não, eu tenho um plano, que chegou lá o plano não existia, daí a gente começou a entrar nos projetos, não tinha projeto, o projeto que era para durar acabou. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com uma pessoa super séria, né? Eu falei assim, pô, a gente tá aqui para suportar, né? Você foi escolhido, você não fez o plano, né? A gente vai arrumar, tá todo mundo aqui, né? Quem que tá te pressionando? Né? Você mesmo, né? Então você tem que achar uma forma, né? E eu já era um cara resiliente, né? Então, e aí passaram assim, uns 9 meses, não foi também imediato, né? Com muito sofrimento, né? Eu peguei e resolvi mudar, mas não é fácil, porque numa resolução que você toma a decisão, né? Eu quero mudar, vou virar a chave, não é assim. Sim. Né? Eu passei a conviver com uma forma tranquila, em paz, né? Vamos dizer assim. Eu tenho a visão do que eu quero fazer, vou fazer o melhor com o melhor time, e é isso que eu posso fazer hoje, né? E sabendo o que você quer fazer. Então, o que você falou, ter a clareza do que você quer fazer, ter as pessoas corretas, o líder é fundamental, né? Outra coisa que é importante do líder, né, depois que ele tem essa visão e essa visão clara para as pessoas, é que como que eu uso essas tecnologias a meu favor? Não é fácil entender, né? E vai ter coisa nova todo dia, né? E o líder ele vai ter, seja com a ajuda de alguém ou porque ele tem uma capacidade, nem todo líder também vai ter que ser capaz de entender tudo, né? Mas de aprender o que tem de novo e falar, agora eu entendi, com essa visão, essas 3 ondas ou tecnologias, eu vou conseguir mudar e transformar em meu negócio, né? Então, esse é outra... Pôr em prática aquilo que está tendo de novo, tem que ter coragem para até disruptar, fazer coisas novas e arriscar e criar um ambiente seguro na empresa. Porque se você também quer mudar e quer usar as coisas novas, né? O Bradesco é um exemplo que a gente gosta muito de falar, né? Tem coisas muito pioneiras que a gente vai conversar aí ao longo da conversa, que ele faz antes de outras empresas. Então é isso um pouco que tem que fazer. Eu tenho que arriscar, usar algo novo, não posso esperar, né? Tenho que aprender com outras indústrias, né? O Bradesco também ele faz muito disso, ele aprende não só com o banco, ele vai no varejo, ele vai na educação, ele vai na saúde, ele olha e vê o que acontece comigo, né? Então é isso, ter a coragem e criar um ambiente seguro, né? E como que eu dou uma autonomia para alguém pegar algo novo, tomar um risco de fazer um negócio que pode ser não está provado que está funcionando, né? E uma coisa que a gente viu hoje, se você quer liderar, você tem que testar o incerto. Eu vou dar um exemplo, a gente falou de uma pessoa aí da Vanage, eu estava incentivando quando eu voltei das pessoas fazerem o novo, fazer o novo, e o pessoal eu senti uma resistência, né? Por quê? Porque a gente foi treinado para fazer o que a gente está acostumado a fazer. Agora vem, a partir de hoje, pode fazer diferente. Eu falei, não, peraí, né? Foi 20 anos treinado para seguir o modelo, vou dar um exemplo, o modelo de você estimar um software, você faz lá, você tem uma premissa, você tem uma contingência, você conhece bem. Daí, agora vamos fazer o seguinte, a gente não sabe, vamos criar uma hipótese, né? Não tem premissa, porque eu nunca fiz. Sim. Ah, mas como que eu ponho de contingência? Não vai ter contingência, a gente não sabe. Eu vou lá, eu pago um seguro para você fazer, né? Então, eu comecei a criar artifícios para dar um ambiente de segurança para a pessoa testar, porque eu tinha dado todo o ambiente e eles não estavam, mesmo assim, eles não estavam, né, tendo a coragem de testar. Aí eu fui ajudando e a gente criou uma área nova que testa, pilota coisa nova, agora as coisas andaram um pouco, né? Legal. Muito irado. A gente fez um projeto esse ano, com provavelmente alguns colegas seus, Cíntia, CIOs, CTOs de grandes empresas aqui no Brasil, em parceria com o MIT. E quando a gente foi para Boston, numa conversa mais informal com os professores ali, surgiu uma fala que foi muito interessante, assim. Eu queria ouvir a percepção de vocês sobre isso, que foi quando a gente começou a provocá-los. Por que vocês estavam realmente ali, né? Era um grupo realmente muito seleto de executivos, pararam uma agenda, assim, para de fato dedicar um estudo sobre AI, gestão, liderança, coisas do tipo. Porque vocês realmente estavam aqui. Quando a gente começou a conectar, a gente encontrou uma profundidade ali que era, eu cresci e desenvolvi minha carreira num ambiente completamente diferente daquilo que está se moldando daqui para frente, em especial com o tema de AI daqui para frente, assim. Então, meu maior receio, um dos executivos falava, era continuar sendo relevante para a companhia, continuar sendo relevante na minha carreira, continuar sendo relevante para a sociedade de maneira geral, né? Então, queria ouvir de vocês como é que vocês veem isso, de fato, é um desafio para quem hoje está nessas posições de liderança, como CTO, como CEO de uma companhia, continuar sendo relevante nas coisas que estão mudando muito rápido, e como que vocês identificam, eventualmente, essas oportunidades que a IA traz no dia a dia de vocês? Primeira coisa, eu acho que a gente não pode... Nosso dia a dia é muito intenso, né? Então, eu acho que a gente tem que reservar tempo para ler, para ver alguma coisa diferente, para sair do ambiente em que a gente está, né? Eu estou dentro do ambiente de um banco, é 24/7, né?
Então, eu acho muito importante você sair, você num ambiente diferente. Então, talvez essa visita ao MIT, em que você está num núcleo de inovação, com pessoas vendo coisas diferentes, eu acho que isso é importantíssimo. Não só para você ver as tecnologias que estão sendo feitas ali, mas outras formas de pensar, outras formas de fazer. Então, esse ano eu fiz 2 visitas, né? Eu fiz uma no Vale do Silício, em que eu queria entender aquele ecossistema de inovação. Visitei um monte de empresas, foi super bacana, mas é muito mais também pelo formato, como é que eles criam, como é que eles fazem, né? E como é que a gente mantém isso vivo. E há umas 2 semanas atrás eu estava em Israel. E eu fiquei, e era um outro ecossistema, uma nova realidade, um ecossistema até muito difícil de você copiar, Sim. porque a inovação vem muito ali do que eles fazem. Todo mundo é serviço obrigatório, né? Então, a inovação vem muito de dentro das Forças Armadas, em que existe um núcleo de inteligência, em que todas as startups em Israel nascem daquele núcleo de inteligência, as pessoas se conhecem ali. Existe um fomento muito grande também. Então, eu acho que esses links de você estar dentro de casa, mas você de vez em quando está saindo, eu acho isso importantíssimo para me manter ligada no que está acontecendo. Então, o meu maior receio é perder alguma onda muito importante que possa ser relevante, né, para a organização e que possa nos dar diferencial para frente. Então, eu estou sempre pensando para frente. Inteligência artificial, o Bradesco fez isso, né? Quando veio esse boom da IA generativa, o Bradesco já tinha a BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial, há 10 anos. E tem conhecimentos ali que, por mais que a tecnologia não correspondesse na mesma velocidade, a gente já tinha criado, né? De como saber dominar uma tecnologia. Como é que eu começo a usar a inteligência artificial com o meu cliente direto? Como é que eu faço isso? Então, a gente fez primeiro dentro de casa, com nossos funcionários, em que tinha, né, é mais fácil se você fala uma bobagem dentro de casa, né, ou acontece alguma coisa. Então, na hora que a gente começou a controlar aquilo, a gente foi para cliente. A gente sempre faz num núcleo pequeno, family and friends, um piloto, domina. Então, isso tudo a gente sabia. E quando a gente foi para a IA generativa, a gente usou a mesma metodologia. E hoje a gente já tem mais de quase 25 milhões de clientes usando, sendo atendidos pela BIA com IA generativa. Então, esse conhecimento todo, ele é super importante de você se permitir errar. Tem várias coisas que a gente testa que não dão certo, né? Como é que você vê esse erro rápido e vai. Agora, com inteligência artificial, tem algumas coisas, ela não é milagrosa. Então, as pessoas têm aquele hábito de ver o que tem de mais novo e achar que aquilo vai resolver tudo. Então, para você ter sucesso com inteligência artificial, primeiro, você tem que saber trabalhar com ela. Então, todo esse nosso conhecimento foi super útil. Você tem que ter dados. Então, todo um trabalho de dados que a gente faz há anos, a criação do produto de dados e da qualidade, isso é a base para que você, na hora em que você começa a crescer, você consegue realmente tirar proveito. E a outra coisa é você testar, controlar a tecnologia, mas você tem que ter casos de uso que sejam relevantes. Se você fizer lá, é aquele, né, como a gente sempre brinca, né? Lá o aplicativo de viagem, de reserva de vagas. Cara, isso aí não vai, ninguém vai. Ponteiro. Não vai. Então, pega um caso. Se você usar em casa, não serve, né? Então, todos os casos que a gente faz com inteligência artificial, a gente pega casos reais. Bold, problemas reais. Vamos aplicar aqui. Todos eles, eu nunca tive dificuldade, nenhum caso inteligente, todos eles se pagam. E se pagam ou por uma grande eficiência operacional ou por resultado mesmo de cliente. Antes de passar a bola para o Adriano, eu queria só fazer um parênteses aqui, né? Porque eu acho que na tua fala você trouxe elementos super importantes, assim, para essa agenda, né? Acho que você começou pela agenda de aprendizagem e cultura, né? Os exemplos das missões, acho super importante. Acho que a pauta de dados, muitas vezes a gente avança nessa conversa sem falar dos fundamentos e sem sombra de dúvidas, isso talvez seja um grande desafio para a gente superar. Os objetivos que realmente mexem em ponteiro, né? Vocês devem ter visto o estudo recente do MIT sobre 95% dos projetos de GenAI estudados, um estudo específico de empresas globais, trouxeram, apenas 5% desses projetos trouxeram alguma coisa de retorno, ou seja, 95% apontaram zero retorno.
Então, de fato, entender onde que isso mexe o ponteiro no negócio é fundamental. E a coragem, né, de fazer, de buscar iniciativas ousadas na metodologia de começar pequeno, testando com segurança. Acho que a questão dos guardrails são sempre importantes. Assim. Então, acho que na tua fala, assim, dá para decompor diferentes temas que se a gente entrar aqui, a gente ficaria a tarde inteira, né? Falando, e não seguir modismos, né? Perfeito. Porque, às vezes, assim, todo mundo agora é a IA agêntica, multi-agente. Tem coisas que é o tradicional. Gente, isso aqui não é... A gente não precisa ainda seguir nesse caminho, né? Aquele sisteminha tradicional que a gente fazia ali vai funcionar muito melhor do que a gente colocar aqui, né? Tem e coisas a narrativa não é bala de prata para tudo. Não é bala de Eu prata. lembro que a gente fez um projeto de automação na área de operações e contact center, e aí entender o problema e como que eu vou resolver o problema. Falou assim, se tiver que usar IA, você vai usar. Se puder fazer um código ali, um script, faz o script, né? Não vamos complicar aqui e usar IA para tudo, né? Então foi esse setor ali, a conversa correta, Vamos né? se apaixonar pelo problema e não pela tecnologia. É sobre isso. É engraçado, todas as conversas que a gente faz, a conversa sempre aterriza, tá? Qual que é o problema de negócio, né? Que a gente tá realmente... Tem um artigo recente do Financial Times que eles trouxeram, assim, né? Eles fizeram um estudo com as empresas abertas em bolsa por lá e eles fizeram uma relação entre menção a projetos de inteligência artificial e o valor de mercado dessas companhias. E perceberam que não tinha relação. Quanto mais empresas mencionavam projetos de IA, não necessariamente o valor da companhia acompanhava em termos de performance mesmo, né? O que chamaram disso de FOMO Driven Adoption Wave, ou seja, Fear of Missing Out. Porque muitas vezes eu estou sendo movido por o que meu competidor está fazendo, né? Que eu posso para não ficar de fora, do que não necessariamente se perguntando, qual que é o problema real que eu estou resolvendo? Lá na Vanad, Adriano, como é que vocês lidam com esses desafios, assim? É uma realidade, tá ali dentro também um desafio que vocês tentam apoiar clientes e parceiros nesse sentido? De usar a tecnologia de uma forma? Exato. Eu acho que o primeiro ponto sempre é qual que é o problema, né? Eu acho que a área de consultoria, né? Você também foi muito tempo de consultoria. O principal ponto é escutar o cliente, entender, né? Você não precisa nem ter a solução na hora, né? Aí você vai trabalhar com o problema. Né? A gente estava até revisando uma abordagem ontem, né? E aí eu perguntei qual que é o problema que a gente quer resolver, né? E aí, né? Tinha um monte de slide ali, a gente tem que organizar, né? Então, acho que a gente tem que pensar sempre no problema. A gente até está montando um programa aqui para treinar as pessoas que fazem arquitetura. Antes de você fazer, vamos entender o problema, né? Então, acho que esse é o principal, porque as pessoas esqueceram que querem fazer tecnologia por tecnologia, né? Depois reclamam, né? Que daí não deu certo, ou por que você fez um projeto que não dá OI, né? Nem sabia. Então, esse é um ponto. E aí, outra coisa que a gente está fazendo, que vai na linha um pouco de ser algo prático, porque eu lembro que quando eu voltei para cá, a gente tinha muita coisa de IA, né? Avançadas, etc., mas eu falei, tudo que é avançado, né, era avançado de repente o ano passado, não é avançado mais agora, né? Então eu tenho que fazer o novo. Então eu desafiei muito o time de fazer o novo, e aí era assim, não dá para fazer, eu fiz em casa, eu fiz um app, aí não vai funcionar. Então a gente criou uma área que chama AI Growth Office, que é uma área que a gente separou ali, né, que é a área que injeta, como se fosse injetasse coisas novas na empresa, né? E como que a gente faz? A gente escolhe um tema, né, que a gente entende que está sendo bastante requisitado pelo cliente. Em vez de a gente pegar e pôr lá 10 pessoas fazendo, montar um laboratório, vamos achar 10 clientes com esse problema então, e a gente vai lá, vai falar para ele que a gente vai fazer um investimento, vamos trabalhar junto. Como se fosse um caso real que a gente faz, a gente transfere tudo para o cliente do que a gente vai fazer sair do novo, né? Daí saiu uma ideia, deu 3 semanas, tinha 20, essa ideia é boa. Essa é uma ideia, não tem ninguém que quer nem resolver esse problema, então passa para a próxima, né? Então também um pouco garantir que o que a gente faça tem valor para o cliente, né? Porque senão a gente também fica com um monte de gente no laboratório, estudando, pensando no futuro, e a hora que eu apresento ela para o Bradesco, eu falo, isso é para quê? Isso aqui não serve para mim, né? De fato. Então também criar uma cultura muito de focar no problema do cliente e aplicar, né? Que antes, no passado, era mais estudar, agora não. Porque é tudo muito rápido, estuda e aplica. Então esses que a gente faz, a gente brinca, a gente faz algo, não leva PowerPoint, mostra como é que funciona, e mostra o resultado sem PowerPoint. Essa é a nova área que a gente montou, né? Legal. E, Adriano, continuando contigo aqui, né? Me passaram que você tem uma meta bastante simples, né? Até 2028 aqui, de dobrar o tamanho da companhia aqui no Brasil, né? Quais que são os pilares estratégicos que estão sustentando esse ciclo de crescimento, essa visão de crescimento? Você falou bastante de visão na tua primeira fala aqui, né? Especialmente nesse cenário mais global, você também citou a tua experiência internacional, que, enfim, precisa trabalhar com ambidestria, desafios macro, desafios micro. Então, conta um pouquinho pra gente como é que você está lidando com esse desafio tão ousado aqui no Brasil.
O estilo é mais pessoal. Vou falar do meu estilo pessoal aqui, que, né, sou da Vanad, né? Eu gosto lá do crescer 24%, né? Todo ano, que daí 3 vezes você dobra, né? Então a gente começou a Vanad aqui, tinha 40, 50 pessoas, né? Quando a gente abriu aqui em 2010, tem 3 mil hoje, né? Então a gente já passou por algumas vezes de dobrar. Então a gente dobrar não assusta, né? E aí eu tava, né, numa reunião, até com amigos, né? Não era nem... ia falar, né, você veio de fora, né? Como é que vocês vão agora se virar com a reforma tributária, né? Eu achei esquisita. Mas como assim? Me explica. Não, porque agora a economia vai fazer, porque tem eleição. Daí eu falei assim, eu não penso assim, né? A gente tem que olhar assim, o que tem de oportunidade no mercado, né? Como que a gente vai, ainda com aquela visão, né, que eu acho que é importante ter visão, como que a gente vai ser a empresa que a gente quer e para onde a gente vai. Então, a gente tem hoje, né, uma presença muito forte no setor financeiro, né? Então a gente tem a oportunidade de entrar no setor de varejo mais forte, a gente tem muito forte educação e saúde também. Tem telecom, tem isso aqui. Então, tem N setores que a gente tem uma penetração ainda não tão grande. Então, se a gente pegar e fizer isso, dá para dobrar, né? A gente tem um portfólio que é enorme, ele também é centralizado, né, em 2 temas, né? E se a gente pegar e a gente reestruturar a área e fizer que todo o portfólio 100% seja usado, né? Eu já dobrei de novo. Aí eu estou falando de uma base de clientes que a gente tem atual, né? E se a gente for para o mid-market, que é o nosso modelo, e criar soluções novas, tem um outro espaço. Então, acho que a hora que você faz a conta, tem espaço mais do que dobrar. Agora, o difícil é como que eu executo a visão, que você comentou muito de estruturar, executar, ter as pessoas corretas, para você chegar lá e não perder foco, né? Porque senão você perde foco. Então, eu gosto de ter essa visão. Agora também vamos pôr que pessoa que vai liderar que tema, qual que é o objetivo, como que a gente vai crescer em telecom lá, vai ter que ter um cliente nesse ano, 10 empresas de mid-market, vou ter que fazer uma inovação em banco, com tema tal, deixar isso mais estruturado, né? Eu gosto de também, não é controlar, mas acho que eu gosto de saber que a gente está executando com clareza, né? E aí as coisas vêm, né? E aí você vai investir no correto, você vai desinvestir em algum lugar, né? Vai ter muito espaço no Brasil, né? Eu ouvi falar também daquela iniciativa do Bradesco, lá que eles, né, estão lá trabalhando, né, a redução de agências, vocês vão criar, acho que 40 mil postos Bradesco avançados, né? Em lojas, né? É diferente, ninguém pensou nisso, né? Quanto que isso pode até aumentar a base de clientes do que diminuir, né? Essa que é a cabeça que tem que ser, a cabeça meio... Eu acho que um pouco da pergunta que você fez para a Cíntia, né? Qual que é o perfil do profissional, como que a gente se mantém ativo, né? Eu adicionaria o que ela falou, as empresas vão precisar de mais empreendedores, né? Criar coisa nova, pensar, saber executar, mas sabendo controlar, né? O acionista tem dinheiro, ele pode também gastar sem responsabilidade, né? Então a gente cria essa área nova, a gente vai testando, vai dando certo, eu vou investindo mais. Então, assim, ser mais empreendedor também, esse é um ponto importante para quem quer, né, ser relevante no futuro, né? Muito legal, decompor essa visão, um plano tático bem gerenciável, né? Acho que faz todo sentido. E vai mudar. Claro. Quando eu estava lá em UAE, é um exemplo, e aqui também, vou falar também, tá? Cada 6 meses você dá uma pivotadinha, né? Se é uma startup, ela pivota todo dia, né? Exato. É um pouco maior, não, já são alguns meses, não é nenhum ano que a gente dá uma pivotada, né? O que a gente fez de transformação aqui desde que eu cheguei no final de janeiro, até a hora que completar o ciclo aqui, eu vou pegar e falar isso, foi, nossa, quanta coisa, né? Boa, obrigado, Adriano. E, Cíntia, você citou um pouquinho ali atrás da Bia, e recentemente também o Bradesco vem se destacado cada vez mais no uso de IA com a Bridge, né, a plataforma proprietária de IA generativa de vocês. Então, queria ver um pouquinho sobre essa plataforma, como que ela está transformando a experiência tanto do cliente interno quanto externo, então, esses 2 pontos, e o resultado, ou resultados que mais te impressionaram, que você se sente mais satisfeita, né, quando você vê o resultado disso realmente mexendo o ponteiro para a companhia. Então, até fazendo aqui um link com o que o Adriano falou, dessa estratégia da transformação do banco, a gente está passando por uma grande transformação, né, desde que o Marcelo Noronha assumiu como CEO do banco, em que uma delas é que a gente notou durante a pandemia. 99% das nossas transações são meios digitais. O cliente, ele quer muito mais, e a gente até chama agora de escritório, né? Ele vai numa agência ou num escritório para fechar um negócio maior. Ele quer ter a comodidade de fazer as coisas de onde ele quiser, né? Seja através do app, então a gente tem digitalizado muito e a gente tem expandido muito com o Bradesco Expresso, que é você estar ali com uma presença bancária nos pontos de conveniência. Então, a Bridge, que a gente notou, né? Quando a gente fez ali a primeira
migração ou atualização da BIA, da IA clássica para a IA generativa, a gente sabia que a gente ia ter que ter o quê? Eu precisei aqui fazer uma integração com um LLM de mercado. Vou precisar usar outros, né? Talvez esse é o melhor para esse caso de uso e para os outros. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter essa conexão com diversos LLMs de mercado. Eu preciso integrar com os meus sistemas internos, porque o meu caso de uso fica muito mais rico se eu fizer isso. Eu tenho guardrails de ética e segurança que eu preciso ter ali colocado. Então, a gente criou esse framework de IA generativa também, que a gente já colocou os guardrails ali. Eu vi que tinham serviços comuns que eu utilizava entre diferentes casos de uso. Eu tenho que colocar tudo ali. Então, a gente foi incrementando a bridge. Então, a bridge é isso, Bradesco Inteligência de Dados Generativo, em que tudo que eu preciso para escalar um caso de uso, com ética, segurança, com resiliência, com otimização de custos, utilizando o LLM adequado e com menor custo para aquele caso, está tudo ali. E com isso eu consegui escalar. Então, às vezes você dá um passo, você para ali um pouquinho, vai um pouco mais devagar e com isso a gente conseguiu escalar. Então, a gente tem hoje quase 500 casos de uso em produção, utilizando IA generativa, são casos de uso em produção, não são pilotos. O carro-chefe, obviamente, né, é a BIA, que tem 25 milhões de clientes, e que hoje, né, quando a gente migrou da IA clássica para a IA generativa, eu tinha ali uma taxa de retenção de 60% a 70%. Eu fui a 90%. O que quer dizer isso? O cliente, quando ele começa a interagir com a BIA, 90%, a gente sempre faz o primeiro atendimento ali o cliente está na BIA, se você tem alguma coisa que ela não consegue responder, eu derivo para uma central telefônica. 10% só não estão satisfeitos, ela consegue reter 90% das pessoas que entram em contato com ela, que é a nossa grande estratégia, né, pro digital massificado. Então, isso é sensacional, quer dizer que eu consigo resolver ali numa conversa, e a gente quer que a BIA seja o nosso concierge, então, que você tire dúvidas, que você faça transações. Então, um exemplo bacana que usa todas essas capacidades da Bridge é o Pix inteligente por voz. Então, o que ele faz? Tem cliente que gosta de ir lá no app, então a gente vai atendê-lo ali. Agora, hoje em dia você vê que a galera gosta de falar via voz por WhatsApp. Então, a gente já tem o Pix no WhatsApp desde 2022. Quando a gente viu agora esse negócio de multiagente, IA generativo, o que a gente fez? Você faz uma conversa. Eu gostaria de transferir aqui R$200 para o Douglas e para o Adriano. E aí a Bia vai, Douglas, você tem é isso aqui, você confirma a transação? Confirma. Adriano, você tem 3. Qual dos Adrianos você quer transferir? Eu quero esse daqui. É isso? Não. Adriano, quero que agora que seja R$150. E você vai conversando com a Bia e ela vai desambiguando. Então, uma das nossas grandes estratégias é você fazer a desmaterialização desse app, em que as coisas sejam muito mais fluidas ali via conversa, via voz. E isso aí, a generativa, junto com... Porque tem uma hora que você vai efetivar a transação que você tem que fazer, e num sistema interno. É uma integração mais da tradicional. Isso tudo a gente consegue fazer através da Bridge. Caso eu lembrei quando eles estavam contando os casos da Bia, né? E o caso que mais para mim é até estranho a gente pensar, né? Era esse mesmo caso que você falou do Pix via chat, né? Então a pessoa falou, Adriano, vou te explicar. Você está dirigindo no trânsito, aí você quer tomar uma água. Aí tem um cara lá com uma plaquinha de papelão, com o telefone dele, Pix, R$10. Aí você tira a foto, coloca lá para conversar, fala, olha, eu quero transferir R$10. Ele vai lá, ele vê se você tem dinheiro na conta, dá o chat, você confirma, acabou, passa água, né? Esse é o exemplo simples que me deram, né? Que aí você entende o poder do que ela falou, né? Isso aqui serve para tudo, né? Para uma escala gigantesca. Eu nunca vi nenhum outro lugar com esse tipo de facilidade, né? Super bacana. E a Bridge, a gente colocou todos os casos ali, né? A própria Bia para os funcionários, que hoje ela já é a Bia corporativa, em que você tira dúvidas de tudo. E tem um outro caso super bacana também, que é a Bia Tech, que a gente fez. A gente já contratou aí mais de 3 mil desenvolvedores e outros tipos e outros engenheiros para o Bradesco, né? Uma das coisas que a gente está fazendo dentro da transformação da TI é aumentando o número de funcionários internos. A gente acabava trabalhando com muitos externos, isso caía muito a nossa produtividade. Então, a gente vai chegar a ter 70%, né, da força total da TI do Bradesco como funcionários do banco. E por que essa pessoa vai vir trabalhar
no Bradesco, e não vai trabalhar na Vanad, né, na Microsoft, na AWS, num concorrente meu, na Google, na IBM. Por quê? Porque eu preciso estar dando a melhor experiência possível para aquele profissional, Claro. né? Seja de crescimento, seja de trabalhar com novas tecnologias. Ele tem que gostar do que ele faz, ele tem que gostar da cultura, né, que a gente proporciona, e ele tem que ter a melhor experiência possível. Então, a gente, dentro da Biatech, a gente quer automatizar tudo o que o nosso engenheiro vai precisar, com o uso de inteligência artificial. A gente tem utilizado muito multiagente na criação e na modernização dos nossos sistemas. Como é que funciona isso? É ter um agente para cada fase do desenvolvimento em que você consegue potencializar o que aquela pessoa faz. Seja a escrita de história, que é a forma como você está lá junto com o PO e que aquele input vai chegar de uma forma correta, o problema que você quer fazer para o desenvolvedor. Seja na escrita de código, que é uma coisa mais tradicional, na automação de testes, no pedido de mudança, na operação. Então, isso tudo a gente incorpora dentro da Biatech. E a Biatech passa a ser também o nosso hub para tudo que a gente quer automatizar e trazer inteligência artificial e trazer facilidade para o dia a dia dos nossos engenheiros. Você falou um negócio que eu fiquei pensando, né? Você falou um pouco de criar um ambiente que as pessoas gostem, né? Eu lembro que eu falei em algum local que me perguntaram, né, um pouco né, esse profissional do futuro, como que você vai se destacar? A gente falou um monte de coisa, mas tem uma coisa que eu falei, agora você vai ter que fazer o que você gosta. Que com a velocidade que tem, a quantidade de coisa que você vai ter que estudar e praticar, se você não gostar, a sua vida vai ficar muito ruim, né? Fica difícil. Então, né, você acorda cedo, você estuda, você gosta, você foi lá viajar, foi na China, foi lá, né, e a forma que você falou dá para ver que você tem paixão, né? Então, acho que assim, esse é um outro ponto importante, né? Eu acho que até para a nova geração, que vai entrar num banco, numa consultoria, fazer empreender, e para quem tá, que vai ter que refletir um pouco mais. Puta, é isso que eu gosto mesmo, porque se não for, minha vida vai ficar dura e eu não vou conseguir destacar, né? Exato. Então, assim, ter essa certeza e paixão, acho que passou a ser muito mais importante, né? Boa. E Adriana, a Cíntia explicou algo super complexo de uma maneira super didática. Obrigado por isso, Cíntia. Adorei conhecer mais o caso da Bridge. Qual que foi o papel, de certa forma, da Vanad nesse projeto, nessa estratégia, para a gente entender, aterrissar um pouco mais também o modelo de atuação da Vanad? Bradesco, eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Da parte, mas da Vanad. Eu acho que assim, falando um pouco desse lado inovador do Bradesco, a Vanad ela é uma empresa inovadora, a gente tem parte da nossa empresa da Microsoft, tem um grupo que a gente sempre fica testando, usando, até criando produtos da Microsoft, né, enquanto eles estão desenvolvendo, né. E o caso da Generative AI, acho que fazia 1 ano, 2 anos já que a gente já vinha trabalhando, né, antes de sair, né, do mercado com a Microsoft ali, né. E aí eu lembro que quando eu estava fora, né, porque eu estava morando fora, mas eu vi que no Brasil, vocês estão fazendo um negócio legal aí, né, que já era o trabalho, né, com o Bradesco, né, e aí a gente tinha investido para criar, não é nenhum, é um framework, a gente começou a estudar, criar arquiteturas, né, então tinha um time só estudando essa arquitetura nova, e aí o Bradesco teve essa visão aí ambiciosa, e aí nosso time trouxe tudo que a gente tinha de novo, que a Microsoft estava trazendo, coisas que nem tinham lançado, a gente pegou e mostrou esse monte de Lego, né, não era um... E aí o Bradesco falou, puxa, isso aqui vai me ajudar, né, na minha visão, como que eu pego essa visão aí, que ela contou as caixinhas complicadas, né, que quem usa acho que é simples, né, mas tem toda uma infraestrutura, segurança, e aí a gente conseguiu com essa nossa capacidade de ter essas visões, arquiteturas, esse conhecimento do que estava saindo, e aí a gente conseguiu ajudar o banco a montar o seu Lego, né, para que eles pudessem montar toda essa arquitetura e essa estrutura que eles fizeram, né. E aí eu acho que esse é o grande diferencial, né, a gente trazer o que tem de novo, né, o conhecimento do negócio é do cliente, a visão é dele, mas como que eu habilito ele a ser mais rápido e acelerar e entregar com forma segura e com qualidade ali um resultado final, né. E hoje, quando até eu pergunto, né, o que é a Bridge, né, porque assim, ficou famoso, né, todo mundo fala, né, inclusive, queria até agradecer ali a parceria, porque vários, e até recentemente, né, porque você vê quando que foi o comecinho desse projeto? Olha, essa ideia surgiu numa viagem que foi feita, eu nem fui nessa viagem, quem foi o Rafa Cavalcante na época com o Edilson. Se eu não me engano, a ideia sobre isso surgiu em 2023. Então foi muito pioneiro, foi logo que tinha começado realmente o boom da IA generativa. É bem pioneiro, né? Então, às vezes o pessoal não né, ouve falar, né? Mas tem toda essa operação, esse aprendizado, integrações e modelos, né, para permitir com que tanto o
os clientes e, né, os agentes bancários, os funcionários possam usar. Não é simples, né, com esse volume de gente. E também trazer agilidade para o negócio, né, porque alguns clientes que visitaram vocês recentemente, né, daí nos procuraram, né, porque virou quase fosse uma referência, porque 2023 até agora é bastante tempo, né, nessa velocidade nova, construindo sem parar. Tem muita empresa grande, madura, moderna, né, que está começando a pensar o que vai ser feito. Isso é engraçado, começando a pensar o que vai ser feito daquilo que vocês pensaram em 2023, né? Então, que eu até brinquei, o que é o Bridge, né? Que o pessoal me pergunta, né? Alguém me pergunta de fora, um cliente, um parceiro. Sim. É uma forma de você dar acesso para todos os seus canais, funcionários, clientes, né? Agentes bancários, e permite você criar impacto no negócio muito rápido, né? Teve um caso, né, que o pessoal nosso também comentou quando eu perguntei lá, que umas coisas eu gravei, né, do Pix lá, essa memória fica memória, e o outro que era o agente de crédito, né, que vocês têm. Então hoje vocês tinham, alguém está lá, fez um financiamento, por algum motivo tem 2 boletos lá que ninguém está pagando. Então, eu preciso criar um caso de uso, né, para que eu possa resolver. Hoje o Bradesco tem, se eu não me engano, 14 fornecedores que eles vão lá, passam esses casos, eles ficam ligando, né? E aí o Bradesco vai analisando os casos, tentando resolver o caso, né? E aí, acho que um mês, eles fizeram um caso de uso para criar um agente que vai ser esse agente, né, recuperador, negociador de crédito. O que você precisa? Eu te dou um desconto se você pagar esses 2 boletos, né? Etc. Se eu não me engano, era mais de 30 mil áudios por dia, um negócio assim absurdo que vem no Bradesco, o Bradesco é muito grande, né? Então eles criaram em um mês, e agora a ideia, eles vão criar como se fosse uma empresa, que vai ser o 15º fornecedor do Bradesco, que vai competir por qualidade para atender o cliente, né? Isso em um mês. Isso aqui é impensável, né? Se for falar. Esse caso a gente chama de mentorear. E o que a gente fez foi... Tem alguns cobradores que eles têm mais sucesso do que outros, né? Eles conseguiram recuperar melhor aí essa parte da cobrança. Então, a gente ouvia esses áudios e a gente viu o que aquele cobrador que tinha mais sucesso que os outros utilizava, quais eram as técnicas. E a gente utilizou isso para fazer coaching nos outros. Ela vai te explicar do jeito facinho, mas tem um monte de coisa. Claro. Então, ele vai fazendo coaching. E a gente conseguiu aumentar muito a produtividade só com esse coaching com base, né, no aprendizado de quem faz super bem. Então, você imagina, esse caso de uso a gente pode replicar para inúmeras áreas. Tem duas coisas, assim, tentando conectar a fala de vocês, que para mim ficou muito claro. Acho que o elemento da escala, ele é algo muito forte, pelo menos assim, na minha percepção, que a Bridge, de fato, habilita. E um tema que o Adriano utilizou de agilidade, assim, né? De fato, conseguir identificar as dores e pivotar rápido e conseguir encontrar. Então, acho que, e quando você vai ao mercado hoje, enfim, vocês navegam também conversando com colegas e outras empresas, percebem que essas são 2 palavras mágicas, assim, né? Como ganhar escala de maneira ágil sem perder os elementos de segurança, assim. Então, acho que tem um case muito legal, assim, né, aqui na mesa. Cuidando aqui do nosso tempo, pessoal, eu queria ir para o nosso último bloco aqui, que é ouvir um pouquinho de vocês sobre futuro. A gente começou aqui conversando um pouquinho sobre a agenda de liderança, identificamos aqui como é que isso está se aterrissando, em especial num tema muito caro, que é o tema de IA generativo, casos concretos aqui, atuação, como que isso fala, daqui para frente. Quais são os desafios que vocês enxergam, tanto na Avanade quanto no Bradesco? Como é que tá o ano de vocês para 2026, para a gente também pegar um pouquinho a temperatura de pessoas que estão aí no comando de grandes companhias no Brasil? O Bradesco está passando, acho que, por um dos momentos mais únicos e é sensacional você conseguir estar no meio dessa transformação, né? Hoje, o Bradesco passa pela maior transformação do mercado financeiro no mundo. Então, é sensacional você fazer parte disso, né? Você está criando, está transformando uma instituição que é tão querida pela comunidade, pelo Brasil, né? Um banco que está aqui há mais de 80 anos. E não só a área de tecnologia está entregando, né, todas as iniciativas de negócio, que é tudo alinhado com um objetivo comum, como a gente está se transformando muito também. Então, não só evoluindo o modelo do formato como a gente trabalha, das tribos, como internalizando muitos profissionais. E a modernização tecnológica da nossa arquitetura ela é constante. Mas agora a gente está com um foco muito grande
na simplificação para a gente melhorar time to market e conseguir absorver a inovação cada vez mais rápido. Nos próximos anos, a gente vai ter um foco muito grande na estratégia e a gente criar uma arquitetura, a gente evoluir a nossa arquitetura de uma forma mais modular, flexível, escalável, resiliente, obviamente com segurança, e que a gente consiga estar sempre inserido, né, em tudo que a gente faz com dados e inteligência artificial. Então, essa é a nossa grande pauta, a nossa estratégia, e que a gente tem executado aí muito forte. Práticas de engenharia de plataforma também, dessa experiência da gente cada vez mais deixar o nosso time cada vez mais produtivo, né? Então, isso a gente tem visto muito tanto com a Biatech quanto com a Bridge. E a gente deve ter nos próximos anos a computação quântica de uma forma comercial. Então, em relação à computação quântica, a gente tem 2 times trabalhando. Um time que está vendo futuros casos de negócio que a gente pode ter. Então, que a computação quântica também ela não vai ser uma resposta para tudo. Ela vai ser acoplada à computação clássica. Agora, tem um nicho de aplicações que a computação clássica até hoje não conseguiu resolver muito bem. São modelos em que você tem um número muito grande de variáveis. Que modelos se aplicam nisso? Otimização de portfólio, modelos de risco, a própria logística de numerário, que é uma realidade. A gente fala muito do Pix, mas a gente tem ainda uma logística de numerário muito grande para estar abastecendo lá os nossos ATMs. Esses modelos, para eles conseguirem rodar num tempo hábil, você simplifica o modelo. Porque se você for usar todas as variáveis possíveis, ele não termina, demora décadas, né, para você conseguir rodar. Então, a gente tem todo um time estudando isso. Existe uma promessa aí da computação quântica, já está numa escala comercial, e aí depende para que tipo de modelo, né, 2030, 2035, mas certamente vai ser ali, né, na primeira metade da próxima década. Agora, a computação quântica também ela vai quebrar os modelos de criptografia que a gente utiliza hoje. Aquele que protege as nossas transações bancárias. Então, tem um time já, então agora a gente já está estudando isso há bastante tempo, mas já saíram os algoritmos Quantum Safe homologados pelo NIST, e a gente tem todo um programa agora para a gente estar adequando todo o a nossa arquitetura já nos modelos Quantum Safe. Ou seja, né, tem um monte de coisa para a gente fazer aí. Mas tudo isso, toda essa estratégia, ela está ligada no foco principal. O que o meu cliente precisa, o que as minhas áreas de negócio querem viabilizar e entendem que vão ser as melhores soluções para o que o cliente do Bradesco precisa e como a tecnologia vai viabilizar isso de uma forma mais rápida e com inovação. É isso que a gente está montando. Eu estou super animada. Que bom, ponto. A gente tem que marcar quase que trimestral esse papo. Total, tem muita coisa acontecendo. Não vai ser de ano em ano, não. E lá, Adriano? Acho que primeiro eu sou otimista, vocês já perceberam aí, né? Então acho que eu estou vendo o 2016 super bom, acho que depende muito da gente, depende muito da equipe que a gente faz, né? E quais são os desafios, eu acho? O desafio, eu acho, a gente falou muito aqui, você falou muito de aprender, isso, tudo que você falou, engenharia quântica, falou de modelos de IA, falou de inovação, né, coisas novas. Então, assim, é um trabalho grande de transformação cultural, né? A gente vai ter que criar uma empresa que mude mais. O Bradesco, né, a transformação do Bradesco foi, esse ano eu acho que foi vou pegar desde que o Bradesco surgiu, foi o ano que mais teve transformação, e isso é o começo, né? As coisas só começando. Não dá muito, né? Então, assim, como que a gente cria a cultura, né? Porque né, tem um potencial enorme para o futuro, mas também tem os riscos que vêm, né, com a inovação. Então, como que eu transformo essa equipe? Como que eu crio uma cultura diferente, né? Como que também as pessoas começam a aprender, né? A gente fez um programa na Vanad, né, quando eu cheguei aqui, para todos os níveis, né? Todo mundo foi certificado em A, 3 mil funcionários, né, do nível básico. Daí o nível médio, a gente fez persona técnica, persona de negócio, persona de delivery, foi certificado. Daí a gente começou a criar tracking para arquiteto, né, tracking para quem cuida de cliente, né, então ele tem que saber como que eu cuido de um cliente, né, então tem que ter formas diferentes de como eu resolvo um problema, como que eu aplico inovação, né, liderança, né, eu acho que tem um lado importante que eu estou vendo aqui, como muda tudo rápido. Talvez eu vou ter que ter líderes que não eram líderes novos, porque tem perfis novos, que a pessoa não era líder ainda, o líder antigo não funciona. Então, um líder, hoje você é um líder de formar líderes, né? Você tem que ter uma equipe de um monte de líderes que formam um monte de líderes, ainda mais no Bradesco, né? Que é gigante, né?
Então, assim, como que você cria esses líderes, né? Então, tem um lado muito grande de formar, de executar, e fazer tudo isso, no nosso caso aqui, dentro, conectado com o cliente, né? Porque não adianta eu criar informação, conhecimento, né? Eu vou transformar minha prática inteira de delivery, de entrega, se eu não estou conectado, né? Então tem bastante desafio, né? Mas eu acho que estou animado porque até eu brinco, né? Acho que assim, se fosse algo, talvez um momento anterior, lá 10 anos atrás, uma consultoria tradicional, não sei se me animaria, né? Agora hoje todo mundo tem que pensar diferente, ser empreendedor, até ser CTO de um banco, imagina, nem consigo imaginar, porque eu não sou CTO de banco, mas deve ser um desafio, coisa nova, gente querendo falar com você com ideia diferente, você tendo que falar com o board para mostrar como que vai ser o banco, daí você vai na China, vem com uma ideia diferente, né? Então esse dinamismo, eu acho que para mim é fantástico, só que a gente tem que garantir que a gente também prepara as pessoas, né? Uma coisa que eu percebi, a gente deu esse treinamento para todo mundo, eu recebi um monte de e-mail, WhatsApp, ligação, LinkedIn, agradecendo, porque eu falei, nossa, eu estava preocupado que eu não estava conseguindo, eu estava me sentindo muito inseguro, porque eu não estava acompanhando a tecnologia, né? Então tem um lado, né, o banco, 80 mil pessoas, né? Sim. Como que você vai dar um empowerment para essas pessoas aprenderem? Eles também estão com medo, né, de perder o trabalho, não ser relevante. Todo mundo, não é só o executivo, né? Claro. Então, e esse é o nosso objetivo. É você dar a capacidade e a ferramenta de IA para cada um dos perfis. Então, a Bridge, ela ainda... A área de negócio consegue utilizar, então a gente tem áreas de negócio que você vai lá, treina, e são as pessoas que são mais tech-savvy, então eles conseguem absorver e criar os próprios casos de uso. Agora, tem gente que ainda precisa do nosso time para fazer. Mas eu quero dar produtividade na ponta. E qual é a melhor ferramenta para cada um dos meus funcionários? Para a pessoa que está lá no escritório do banco, para a pessoa que está num banco de investimentos, quem está na Ágora. Então, a gente tem também feito a curadoria desses engines que estão mais na ponta de cada um e habilitando esses diferentes tipos de perfis e fazendo os treinamentos. Então, essa parte de treinamento que a gente acabou não falando antes, né, ela é essencial para você habilitar. Então, eu entendo que a inteligência artificial, ela soma, ela aumenta, ela não elimina. Ela elimina as coisas chatas, repetitivas, que você, né, e a gente consegue focar na criatividade, na inteligência. Eu acho que vai ficar muito mais legal. Super. Boa, pessoal. Com essa mensagem otimista e animadora, assim, para esse futuro, eu já quero deixar, a gente estava gravando isso aqui no finalzinho de 2025, 11 de dezembro, para a gente tentar, talvez no próximo semestre já, a gente fazer uma dobradinha disso aqui para ver quais foram as novidades. Às vezes as coisas estão muito rápidas, a gente não pode demorar muito tempo para a gente trocar essa ideia. Mas, pessoal, fico muito feliz a gente tá encerrando o ano nessa gravação com essa dobradinha. Acho que foi muito legal. A mensagem otimista que vocês trouxeram, cases concretos, as realidades de diferentes companhias, em diferentes estágios, acho que enriqueceu muito aqui o papo. Eu, pessoalmente, adorei. Então, eu queria novamente agradecer, Cíntia e Adriana, pela presença de vocês aqui. Se puderem só fazer uma fala final de mensagem assim, para 2026 e para o ciclo que virá, fique à vontade, por favor. Começar contigo, Cíntia. Então é isso, eu acho que a gente tem que acordar animado, eu acho que esse lance de você escolher alguma coisa que você gosta, que nem todo dia é fácil, né? Fácil. Mas mas a mente no controle. Mas né? eu tenho brilho nos olhos com o que eu faço, eu sempre falei isso para as minhas filhas também, escolhe alguma coisa que vai te fazer levantar da cama animada. E tecnologia, eu entendo que isso me deixa animada todos os dias, que é como você vai conseguir melhorar a vida do teu cliente, melhorar a vida das pessoas que trabalham com você. Eu realmente acredito nessa mensagem e a tecnologia ela vem para habilitar, para somar, para facilitar. Bom, eu acho que primeiro agradecer aqui pelo convite, acho que agradecer vocês pela parceria, por estar aqui também com a gente aqui. Teve um insight interessante, né? Porque se você for ver, né, a gente tem papéis bem diferentes, mas está passando por problemas muito parecidos. Né? No geral, se for pegar, né, lógico, de uma forma mais macro, 99% os mesmos, né? Então, acho que uma mensagem, eu acho que para quem está também tentando, né, se encaixar nesse modelo novo, independente do nível, tá? Pode ser alguém que está entrando numa faculdade, alguém que está num curso que... Eu acho que é isso, se permitir errar um pouco mais, eu acho que abrir um pouco da cabeça. Outra coisa que eu falo também, procura quem já está um pouco mais avançado, porque não é todo mundo que aprende na mesma velocidade, né? Isso a gente já viu. E mesmo quem entende, talvez não aplica, né? Então, além daqueles que entenderam tudo, não aplicam, então é um pouquinho que conhece. Então, tenta montar um networking, conhecer as pessoas, né? Eu, quando voltei,
aqui para o Brasil, hoje, né, eu tenho um café da manhã que eu faço com alguns amigos, amanhã eu tenho um que eu faço 7h pouco da manhã, é bom lá trocar informação, a pessoa é fora da caixa, fala, eu vou lá, eu saio lá para aprender, ele também aprendeu, né? A gente tem que estimular, a gente não precisa saber tudo, né? Errar um pouquinho mais e se cercar de pessoas boas, né? Também isso para mim é importante, né? Por exemplo, se você também porque muita gente reclama, né? É complicado que vai fazer com a vida, o governo, né? Vai mudar lá a regra tributária, então acha quem que está, né, com o perfil da Cíntia, quer fazer as coisas, está animado, né? Então junta com gente que está com visão boa, positiva, que daí seu 2016 vai ser igual das pessoas que você ama. Exato, exato, boa. Bom, gente, obrigado mais uma vez. Cíntia, Adriano, obrigado pela presença, pela participação de vocês. Foi um delícia o bate-papo. E muito obrigado a você também que acompanhou mais um episódio do Futuro Vem do Futuro, podcast da MIT Sloan Management Review aqui no Brasil. Se você quiser acompanhar esse e outros episódios, fiquem ligados nas nossas redes, que tudo vai ser divulgado por lá, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.